Olá, seja bem-vindo ao último podcast 4K2 de 2020, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje conversarei com Denise Garcia, amiga especial, pessoa maravilhosa. Conversaremos bastante sobre a importância da saúde mental dos professores brasileiros em 2021, pessoal. Então, fixando aqui o tema do dia para a gente começar logo. Seja bem-vindo, Rafael. Seja bem-vindo, professor Gabriel. Sejam todos muito bem-vindos, gente. Live especialíssima. Estou aqui hoje de branco, esperando a Denise para daqui a pouco fazermos um brinde especial a 2021. E com muita expectativa para a semana que vem. Na semana que vem teremos, na primeira semana do ano, teremos a Semana da Trajetória 4K2, gente. Semana em que teremos lives diárias e aulas, 3 aulões com o professor Alexandre, esse que vos fala, professor Alexandre Moraes, onde eu trarei para vocês 3 dias, terça, quarta e quinta, de aulas para mostrar para você que o projeto 4K2, professor Alexandre, 4K, R$4.000, 2 trabalhando apenas 2 horas por dia, é um projeto que mostra como é que você consegue em 5 semanas ganhar R$4.000 com aulas particulares, trabalhando apenas 2 horas por dia. Parece mentira, parece um sonho, mas pessoal, é verdade. Então a semana que vem vai ser recheada de eventos, teremos lives todos os dias, às 9 horas da manhã, de segunda a sexta, live às 8 da noite, na segunda e na sexta-feira, todas com professores, alunos meus. Então alunos que trarão as suas percepções sobre o projeto 4K2, sobre os resultados que eles já conseguiram alcançar com o projeto 4K2. E terça, quarta e quinta, coloque na sua agenda às 8 da noite, encontro comigo, aula 1, aula 2 e aula 3. Por que 3 aulas, professor? Porque é muito conteúdo para passar, eu resolvi dividir em 3 aulas para tentar intensificar o seu treinamento já, para que você conheça a filosofia do projeto 4K2. 4K2, além de R$4.000 com aulas particulares, é um projeto de vida, é um projeto de mudança de vida, pessoal. É um projeto que proporciona para os professores brasileiros a oportunidade de conhecer um mundo diferente daquele mundo, como diz a professora Fábio, que está conosco aqui, entre 4 paredes, né? Entre muros. Então a gente consegue mostrar que além dos muros da escola, existe outro mundo que você pode alcançar trabalhando menos, ganhando mais. Então, quem dá aula particular sabe do que eu estou falando. Os professores, alguns alunos meus estão aqui conosco. Seja bem-vindo, professor André Martins. Grande prazer, professor. E eu quero conversar com você na semana que vem. Você não tem nada a perder. 100% online, 100% gratuito. 3 aulões bem intensos de conteúdo. As aulas já estão preparadas, já estão recheadas, as lives já estão, os professores já estão escolhidos. Gente, a ansiedade por aqui é enorme, não sei como é que está a ansiedade de vocês, a minha ansiedade é enorme, gente. Mas hoje, última live do ano, onde, Fábio, faremos aquele brinde, todos nós, separe a sua tacinha aí para a gente fazer um brinde no final dessa live a 2021. Hoje, ninguém melhor do que Denise Garcia para conversar conosco, para trazer toda a sua tranquilidade, toda a sua respiração, para que a gente tenha essa noite, essa uma horinha e meia agradável no final dessa noite de quarta-feira, gente. Chamando Denise aqui, ela já procurá-la, Denise Garcia sendo convocada para conhecer e para conversar com a Legião 4K2, pessoal. Seja bem-vinda, Denise Garcia! Obrigada, é um prazer imenso estar aqui com você novamente, professor Alexandre. Obrigada pelo convite, é uma honra de poder que felicidade. Voltar a conversar. Que coisa boa! Adoro quando você diz, com toda a sua calma, com toda a sua tranquilidade. Respiração. Não se muda! Denise, eu fiquei pensando assim, quem pode terminar o ano na última live comigo? Falando de 2021, falando de coisa boa, falando de vamos respirar, vamos ter tranquilidade. Me veio à cabeça Denise Garcia.
muito obrigada. Denise, para quem não te conhece, eu gostaria que você se apresentasse para essa legião que está chegando aqui. Os professores, eles vão chegando, né? Vários professores estão aqui conosco hoje. Queria que você se apresentasse para quem não te conhece, para a gente já começar a bater um papo sobre o que é importante, o que os professores brasileiros que passaram por esse ano tão difícil precisam mentalizar, né? Que tipo de energia vai ser legal para que eles consigam entrar em 2021 com mais tranquilidade, né, Denise? Com mais preparo, assim, com uma energia melhor, né? Mas gostaria que primeiro você se apresentasse. Muito obrigada pelo convite mais uma vez. Bom, para quem não me conhece, né, eu fui profissional do mundo corporativo, fui executiva na área comercial durante 35 anos. E eu acho que quando a gente vive esse mundo corporativo com tanta cobrança, tanta meta, tanto... Eu brinco que é o bafo na nuca, né, entre aspas, porque é uma busca pelo resultado o tempo todo. Então, isso faz com que a gente tenha que conhecer melhor o nosso cliente, tenha que conhecer melhor o time. E aí eu me descobri, durante esses 35 anos, eu me descobri uma apaixonada pelo comportamento humano, né? Então, você está me vendo bem, professor Alexandre? Parece que está mais escuro, né, Denise? Mas não está, não. Eu pergunto porque eu te vejo bem. Eu estou te vendo como se a tua internet estivesse falhando. Eu não sei. Pessoal, vocês estão me vendo tranquilo? Mas você está me enxergando bem? Legal. Você está me vendo bem? Perfeito, super claro. Tá. Às vezes a impressão de que o convidado está mais escuro, mas não está, não. Super tranquilo, Denise. Não, ok. É porque eu tô te vendo meio congelado. Eu acho que a tua internet deve estar travando um pouquinho, né? Mas, a professora Kelly colocou a mesma coisa. A professora aqui colocou que está ruim, né? Como é que a gente resolve isso, gente? Eu acho que a sua conexão é que deve estar com alguma falha, porque esse talvez seja uma um outra horário... conexão que eu tenho aqui. Vamos ver se eu consigo. Pronto, dei uma limpeza aqui. Melhorou, Denise? Melhorou? Eu troquei a internet, limpei aqui a lente do celular. Melhorou muito. Ai, que bom, que bom, que bom. Então, você pode repetir, Denise? Eu perdi a sua fala. Claro, perdão. Não, eu disse que depois, com 35 anos de área comercial, me fez descobrir que eu queria fazer uma mudança de carreira, mas ela precisava ser gradativa, né? Para que não tem como a gente fazer uma mudança radical, virar a chave do dia para a noite. Então, foi uma mudança gradativa e eu fui me descobrindo apaixonada pelo comportamento humano. Então, eu acho que pelo fato de eu ter equipes, né, e lidar com o cliente o tempo todo, eu descobri que eu gostava muito de entender o comportamento humano. E aí eu fui fazendo uma mudança de carreira gradativa. Hoje eu atuo já aproximadamente... Bom, 10 anos atrás eu tive uma síndrome do pânico que fez com que eu tivesse que revisitar a minha forma de conduzir a minha vida pessoal, a minha vida profissional, porque eu era uma workaholic assumida. E se a gente não tem essa consciência de desacelerar gradativamente, o corpo chega uma hora que ele nos dá alguns sinais, uma necessidade de nos desacelerar, né? De frear. E, a partir daquele momento, eu comecei a buscar algumas alternativas e procurar me conhecer mais, procurar entender o que se passava. E aí eu fui fazendo cursos, fui me especializando. Hoje eu sou instrutora da Organização Internacional Arte de Viver. E, além disso, eu também sou instrutora do Tillex Institute, que é um instituto suíço, com foco em transformar lideranças para uma excelência, né? Então, me especializei em psicologia positiva, ciência do bem-estar, autorrealização,
que me trouxe mais conhecimento científico para que a gente pudesse entender um pouquinho o que se passa na nossa mente, por que nós agimos de determinadas formas, como é que nós podemos mudar a nossa forma de ter a visão das coisas, né? de ter um olhar mais amplo, né? De a gente poder se permitir fazer coisas diferentes, porque nós não aprendemos isso na infância, né? Exato, exato. Então, eu acho que a vida vai nos trazendo algumas oportunidades da gente se conhecer mais e de fazer algumas mudanças na nossa carreira. E nunca é tarde para mudar, né, professor Alexandre? Eu acho que eu hoje estou com 57 anos e eu continuo com uma sede muito grande de aprendizado. Eu Lindo, acho Denise. que Lindo. a gente precisa estar sempre buscando coisas que nos deem realização, que nos tragam felicidade, que nos tragam mais qualidade de vida e que a gente encontre um propósito, né? Porque eu acho que quando a gente tem a vida tem que ter um sentido, porque senão nós passamos a vida inteira trabalhando, aí chega um determinado momento, você olha para trás e fala, o que eu fiz, né? O que eu fiz da minha vida, o que eu construí, o que eu posso, o que eu estou deixando, né? Eu acho que é por aí. Exato, Denise. Nossa, eu tô sendo presenteado nessas últimas semanas com profissionais. É muito legal, porque assim, hoje está aqui a Denise, na semana passada foi a Raquel Facó, na semana anterior foi Joyce Paiva, na anterior foi Eduardo Betlin, na outra acho que foi a Renata Castro, minha esposa, depois passou por aqui também a Luciane Dias, e é muito interessante porque todos os meus convidados têm histórias parecidas, que passaram por um mundo corporativo, carteira assinada, resolveram partir para um empreendimento próprio, em busca de prazer, em busca de mais tranquilidade. E é unânime, Denise, o prazer que a gente vê nos olhos de quem fala, olha, eu parti para um negócio que me fizesse bem. Né? Eu conversando com a Joyce, ela deu uma virada na vida dela, eu acho que mais de 50 anos ela virou também. Eu, com 47 anos, virei. Eu era empresário, workaholic demais. Né? Eram 16, 17 horas de trabalho, Denise, acordava trabalhando, com o telefone tocando. Virei também a chave, hoje eu estou super feliz com o que eu faço, eu vivo de aulas particulares, tenho um prazer enorme hoje de ter tempo para estar aqui conversando com professores brasileiros, de trazer exatamente isso que você está trazendo, Denise, uma amostra de que é possível a gente mudar, é possível a gente virar a chave. Sim. Claro que, como você disse, não tem que ser de uma hora para outra, vou pedir demissão amanhã. Não é isso. Mas a gente tem que direcionar a nossa vida porque a gente quer, né, Denise? E não ficar o tempo todo vivendo a vida, deixando a vida levar, né? Deixa a vida me levar. Não tem sentido isso, né? Eu fico muito feliz de ouvir depoimentos como o seu, assim, que mostram que que é possível. Mesmo com você enraizada lá, né, no mundo corporativo, você conseguiu virar a chave, hoje está aí com várias frentes, mas de uma forma autônoma e fazendo o que você gosta, né, Denise? Exatamente. Tendo prazer no que você faz, né? Exatamente. E eu acho que tem um lado da psicologia, que é a psicologia narrativa, que ela nos coloca para pensar qual é a trajetória que você traçou para a sua vida. Quer dizer, não que você tenha planejado, mas quando a gente está no momento de decidir carreira, uma coisa que eu aprendi com os meus professores da última pós-graduação foi exatamente isso. É olhar para a sua carreira, tudo que você fez na sua vida, mas não só dentro do mundo corporativo, mas olhar para a sua infância, por exemplo. O que você gostava de fazer? Né? Na sua adolescência, quais eram os seus hobbies? O que te despertava prazer? Então, quando você começa a fazer algumas reflexões, você começa a descobrir coisas que te davam mais prazer, que te traziam realização e que, de repente, você deixou de lado porque você não acreditou que aquilo pudesse virar uma profissão, por exemplo. Né? E daqui a pouco, numa altura da vida, você fala assim, isso que foi o que aconteceu comigo,
que eu comecei a olhar, falei, gente, eu passei 35 anos cuidando de equipes na área comercial. O que está por trás disso? É o meu amor por gente. Eu gosto de pessoas, né? Eu também. Eu gosto de desenvolver pessoas, eu gosto de ver esse fortalecimento, essa transformação. Então, quando você começa a descobrir algumas coisas que te dá prazer, você fala, opa, peraí, por que eu não posso transformar isso numa profissão? Né? Ou por que eu não posso... Ou abrir um outro caminho que não precisa necessariamente ser único, uma virada. Pode ser um caminho em paralelo. Você vai construindo em paralelo para você fazer uma migração, né? Então, eu acho que a gente tem que respeitar o tempo do outro, que o nosso tempo não é necessariamente o tempo do outro, mas Exato. a gente prestar atenção. Você sabe que, só para complementar isso, tem uma... Eu gosto muito da Ellen Langer. A Ellen Langer é uma das... Ela é uma professora de Stanford e ela é considerada a mãe do mindfulness, né? Assim, ela estuda mindfulness há 40 anos. E uma coisa que ela traz num dos livros dela, que eu acho muito interessante, que ela diz que os benefícios da incerteza, para a gente poder prestar atenção. E eu falava, como assim, né? A incerteza trazer benefícios para nós, mas por quê? Porque vamos pegar um exemplo que ela dá. Quando você chega numa cidade que você não conhece, você vai visitar uma cidade que você nunca esteve lá. A tua atenção é voltada completamente para tudo que está ali em sua volta. Então você presta atenção nas ruas, nas árvores, nos prédios, nos tipos de restaurantes, de lojas que tem, quando você começa a descobrir aquela cidade que você está indo pela primeira vez. Então, a tua atenção está completamente voltada para o novo, né? Uhum. Então, tudo aquilo é incerto, porque você não sabe o que pode acontecer naquele momento. Quando você leva a sua atenção 100% para aquilo que está acontecendo em sua volta, aquela incerteza te traz um novo olhar, uma nova oportunidade. Ou seja, os benefícios da incerteza é você levar a sua atenção plena, a sua consciência plena para aquilo que está à sua volta que talvez você nunca tenha percebido. Porque quando a gente age de forma automática, né, a gente está acostumado, por exemplo, eu vou pegar o seu exemplo de uma profissão, na sua profissão, porque a minha mãe também era professora, né? Então, eu vou pegar o seu exemplo. Então, eu sou professora, né? Junto com você. Aí eu vou todo dia na escola. Eu vou na escola, ensino, volto para casa. Aí vou, de novo, vou na escola, ensino, volto para casa. Ou agora, em pandemia, a gente está lá no mundo virtual, né? Ensinando, corrigindo e preparando aula e etc. Quando você se dá conta, você está fazendo muitas coisas de forma automática. Automática. Uhum. E quando você Piloto faz automático. de forma automática, você não está com 100% da sua atenção plena, a sua consciência plena. Então, a importância da gente se permitir prestar atenção naquilo que está em volta para a gente descobrir novos caminhos, né? Então, eu acho que isso é uma dica aqui que eu já gostaria de deixar para a gente pensar o seguinte, o que eu tenho de novo para descobrir? Oportunidades, né, Denise? Exatamente. Oportunidades. Pessoal, eu esqueci de pedir, eu sempre peço no início para a gente convidar pessoas que a gente acha que tenham a ver com o tema que está sendo colocado, porque nesse mundo corrido aí, né, a gente acaba se esquecendo das lives, etc. Tem um aviãozinho, vamos passar aviãozinho, Denise? Ó, pessoal, cada um de nós passar 10 aviãozinhos para pessoas que a gente acha que tem a ver com esse tema aqui. É a última live do ano. Eu quero gente aqui, eu quero mais gente nessa live, Denise. Aviãozinho, hein? Vou disparar 10 aviãozinhos aqui, ó. Vamos lá. Tô eu, ó, tô fazendo. 6, 7, 8, 9. Eu botei mais. Ih, mandei até para você, Denise, errei aqui. Eu tô te convidando para participar da sua live. Pronto, ó. Vamos juntar essa live aqui, muito bom. Vamos lá, pessoal, todo mundo, hein? Denise, quando você fala de oportunidade, eu também acho isso. Eu tive um trabalho intenso nesse ano, voltado para os professores brasileiros.
exatamente com esse foco que você colocou, que é um foco de pensar um pouquinho no que a gente quer para a gente, Denise. Assim, o que a gente espera para o nosso futuro, do nosso futuro. E o que eu mais ouço, Denise, eu vou até entrar aqui já numa pergunta que eu gostaria de fazer para você. O que eu mais ouço os professores falarem é: professor Alexandre, eu não tenho tempo para isso. Professor Alexandre, eu não consigo, eu não nasci para partir para um negócio próprio. Professor Alexandre, eu não quero ficar dentro de sala de aula, trabalhando 3 turnos por dia e ganhando a miséria que eu ganho, mas eu não consigo, eu fico travado ou fico travada, principalmente pela falta de tempo, porque a gente sabe, né, Denise, como é que as escolas sugam e como é que sugaram a vida dos professores brasileiros, a rotina dos professores brasileiros esse ano foi louca, porque eles tiveram que sair do mundo presencial, que era a zona de conforto deles, para ir para o mundo virtual, onde muitos não sabiam nem fazer um vídeo, e tiveram que se transformar, se inovar. E, Denise, eu acompanhei o trabalho deles, foi um trabalho lindo, de verdade. Assim, eu dou aula particular, eu vim para o mundo virtual também, eu era 90%, 95% presencial, com aula particular para aluno particular. Vim para o mundo virtual e acompanhei o trabalho desses professores, esse belo trabalho dos professores das plataformas. Eu não me canso de falar isso aqui nas minhas lives. E é um trabalho lindo. Aí eu fico me perguntando, Denise, como é que eles não têm tempo, mas quando a situação aperta, né, quando é necessário fazer, quando o tempo vira prioridade, eles conseguem, né? Então a minha pergunta, já que você é super especialista nisso, já treinou pessoas durante 35 anos, quais são as dificuldades que normalmente travam as pessoas de seguirem em frente na busca dos seus sonhos, Denise? Sejam pessoais ou profissionais, não são só profissionais, às vezes nós temos desejos, mas a gente não pensa nos nossos desejos dando prioridade para as nossas obrigações. O que fazer para destravar, Denise? Bom, em primeiro lugar, vou pegar aqui o segundo ponto que você falou de não ter tempo. Vamos começar por não ter tempo. Tempo a gente sabe que a gente encontra quando aquilo torna-se uma prioridade e quando é um propósito nosso, né? Então, quando a gente, de fato, não tem tempo para absolutamente nada e aquilo é algo, é um desejo, um objetivo muito forte dentro da gente, a gente esquece que não tem tempo e a gente se vira nos 30, como diz a frase famosa do nosso amigo Faustão, onde a gente arruma tempo. Tempo é algo que é uma questão de organizar a nossa agenda, porque se a gente quer, a gente prioriza. Parece simples, mas também não é difícil. Não é, porque é só a gente olhar as nossas atividades no dia a dia e pensar o que é urgente. Urgente é tudo aquilo que eu digo que está pegando fogo, né? Que a gente precisa apagar o incêndio. O que é importante e o que pode esperar. Então, no momento que a gente classifica as nossas atividades, porque a gente gasta muito tempo naquilo que não é tão importante, né? E a gente procrastina. Por que a gente procrastina? Aí eu quero trazer um outro lado. A gente procrastina porque a procrastinação ela é um sinônimo de prazer. Então, inconscientemente, né, a neurociência mostra isso, que nós acabamos ficando naquela zona de conforto porque aquilo nos dá prazer, nos traz segurança. Então, esse é um primeiro ponto. Falando de tempo, a gente tinha uma questão de organizar as nossas atividades. Agora, quando você diz, por que a gente tem tanta dificuldade de arriscar, né? E medo, Denise, e Medo de arriscar, né? Porque, vamos fazer uma retrospectiva aqui, quando nós éramos crianças. Nós não fomos incentivados, a grande maioria de nós não foi incentivado para que a gente se arriscasse, não tivesse medo de críticas, não tivesse medo de julgamentos. Nós não aprendemos a fazer isso. A tendência, desde pequeno, e não foi por maldade, porque os nossos pais, por proteção, isso começa desde quando nós éramos bebês, né? Por proteção, eles nos protegiam de todos os riscos, de todos os perigos. Então, não deixavam que a gente desse um passo fora do que estava
planejado para que você não sofresse, para que você não se machucasse. Então, isso é um processo natural da nossa educação. A professora Carol Dweck, professora de Stanford e PhD no assunto, ela lançou um livro já há muito tempo atrás, que foi relançado, chamado Mindset. Né? Esse livro, ele é uma bíblia para quem quer entender um pouquinho mais como é que funciona esse estudo, essa parte, vamos dizer assim, da neurociência, da psicologia, porque ela é psicóloga, né? Onde ela nos traz uma consciência de que todos nós temos um mindset fixo, que é o modelo mental fixo, e o modelo mental de crescimento. Denise, como assim? O que vem a ser exatamente o modelo mental fixo? Nós temos uma amígdala cerebral lá no nosso sistema límbico, né? A amígdala cerebral é o que permitiu, só um parênteses aqui, é o que nos permitiu chegar até aqui hoje. Então, o nosso cérebro foi evoluindo ao longo dos anos, porém a amígdala cerebral ela se manteve intacta, né? O cérebro foi sendo modificado, né, desde a época da pré-história, mas a amígdala cerebral ela permaneceu a mesma. Por quê? Porque ela é o que é o nosso sinal vermelho que nós estamos em perigo. Então, ela nos permitiu sobreviver ao longo do tempo e chegar até aqui. Muito bem, por que eu estou falando isso? Porque desde criança nós acumulamos todas as emoções que nós vivemos. Né? Então, você pode ter tido alguma criação, imagina aquelas pessoas que tiveram pais muito rígidos, né? Que receberam sempre um não, ou que estava sendo cobrado demais, né? Tudo tem que ser perfeito. Eu estou dizendo isso porque eu tenho uma experiência, a minha mãe conta que o meu avô, como era descendente de alemão, né? Então ele tinha uma educação, ele recebeu uma educação muito rígida e naturalmente ele repassou a educação rígida também. Os seus filhos. Uhum. Exatamente. Então a minha mãe era canhota. E o meu avô amarrava a mão da minha mãe atrás nas costas para ela aprender a escrever com a direita, como se isso fosse errado escrever com a esquerda. Mas por quê? Não era porque meu avô era malvado, é porque ele aprendeu isso e ele naturalmente replicou isso para os filhos. Foi a forma que ele foi criado. Então, o que eu estou fazendo todo esse preâmbulo para dizer o quê? O nosso mindset fixo é aquela parte que nós trazemos da nossa educação, onde nós temos medo de desafios, nós temos medo de arriscar, nós temos medo de nos aventurar, né? E por isso... É a parte, Denise, da crença limitante. As crenças limitantes ficam ali. Exatamente. Onde nós ficamos na nossa zona de conforto. Porque ali é o que nos dá segurança. Né? E quando nós somos desafiados a sair da zona de conforto, nós passamos a ter medo. Então, medo é algo aprendido, né? A gente precisa desmistificar isso. Então, a gente aprendeu a ter medo. Não é, o medo não nasceu com você, né? Você aprende. E o medo, ele tem até um lado saudável quando bem utilizado, né, Denise? É bom ter medo, né? Às vezes o medo te direciona, né? Claro, é para te proteger, né? Exatamente. Só que a gente precisa ter o cuidado de enxergar isso e perceber o seguinte: bom, eu estou me percebendo que eu tenho medo de desafios, por exemplo, eu tenho medo de ser julgada, eu tenho medo de ser fracassada, eu tenho medo de ser criticada. Então, quando eu tenho essa consciência dos meus medos, das minhas crenças limitantes, eu posso batizar isso como se fosse uma persona que fizesse parte da minha vida, mas que eu identificaria cada vez que ela se apresentasse para mim, que ela tivesse presente para mim, né? Para quê? Para que gradativamente eu fosse reeducando e pudesse permitir me arriscar um pouquinho mais, respeitando o meu tempo, respeitando os meus limites, mas não me engessar. E esse é o ponto. Eu acho que tem
tem uma figura que muitas pessoas já devem ter visto, né? Que são alguns ciclos que a gente passa quando nós estamos na zona de conforto. Para a gente poder chegar na zona de crescimento, você tem que passar pelo medo. O medo é natural, mas o que é a zona do medo? É o medo de ser julgado, de ser criticado, a gente fica preocupado com as opiniões De errar, alheias, o né? medo de errar. Medo de errar. Então, é natural. Agora, se eu sei que para eu chegar na minha zona de crescimento, eu vou passar pela zona do medo, eu vou dizer, ok, eu sei que eu vou sentir medo, mas está tudo bem. Eu vou me observar e me permitir arriscar, né? Então, vai e observa. Vai mais um pouquinho e observa. Vai fazendo isso gradual. Trazendo isso para a nossa vida prática, imagina que eu queira fazer uma mudança de carreira, né? Se eu vou pegar o seu exemplo, você disse que você dava aulas, né? E você tinha uma vida corrida, workaholic, etc. E você de repente começou a fazer, você começou a conhecer um outro caminho, que é dar aulas particulares. Eu tinha empresa, Denise, eu tinha 2 empresas de informática, de tecnologia, atendia clientes, eu tinha vários segmentos assim que eu atendia, e me tomava muito tempo, né? Porque era lidar diretamente com problemas diários que eu trabalhava com tecnologia, todo mundo tinha problema com tecnologia. Foi quando eu falei, não, e eu sempre dei aulas particulares, né? Há 34 anos eu dou aulas particulares. E fui empresário durante 15. E quando o Guilherme, meu filho mais novo, nasceu, eu tomei uma decisão. Eu falei, eu não quero viver com o Guilherme o que eu vivi com o mais velho, que foi o Rafa, em que eu trabalhava demais e não tinha tempo para mim. Então foi quando eu falei, não, basta, chega, que eu vou virar a chave para fazer o que eu mais gosto, né? Eu sempre no íntimo sabia que o que eu mais gostava de fazer era dar aula, Denise, mas tinha esse mindset aí fixo que me atrapalhava, porque ele ficava assim, não, Alexandre, não dá para viver de aulas particulares, você enlouqueceu, não, aula particular é aquele bico, né, que muitos professores acham isso, não, aula particular não dá caldo, não dá liga. Até que eu fui no consultório, meu compadre uma vez me atendeu, ele é dentista, e ele falou para mim, Alexandre, por que você não larga essa vida louca e vive de aula? Aí eu falei, Marco, você está doido, não dá. Isso há muitos anos atrás. Eu falei, não dá, não tem sentido. Só que aquilo ficou martelando o meu mindset de crescimento. Ficou lá, mindset de crescimento. O mindset fixo está dizendo para eu continuar, mas eu não quero, eu quero sair dessa vida. Né? E o mindset de crescimento venceu o mindset fixo e eu tomei a decisão eu passei as minhas empresas para um ex-funcionário, para um funcionário meu, né? E parti para essa vida. E assim, Denise, o medo foi enorme. Fiquei com muito medo, porque eu saí do certo, da zona de conforto, eu trabalhava demais, mas as minhas empresas estavam crescendo, eu tinha bons rendimentos. Para partir para um negócio que eu não conhecia tão de perto, porque eu encarava as aulas como uma atividade extra, que se desse grana, ok, se eu tivesse tempo, ok, mas se eu não tivesse tempo, tudo bem também. E virou meu ganha-pão, virou minha atividade principal. Como mais ou menos aconteceu contigo aí, quando você saiu do mundo corporativo e partiu para o mundo próprio, né, autônomo, empreendedor. E hoje está aqui, o meu mindset de crescimento está aqui, feliz da vida, e fala, quando o fixo chega para ele e vem com algum papo, ele fala assim, o mindset fixo, fica quieto aí que eu estou bem aqui. Mas olha que interessante, sabe como é que dá certo isso? Quando você não desiste de primeira. E isso é eu acho que é a grande chave, é de você ser persistente, de você poder fazer essa mudança. Algo vai dar errado, porque uma pessoa que não quer passar pela zona do medo, o que ela vai fazer? Deu algo errado, porque é natural que dê errado alguma coisa. Ele vai dizer, desiste, tá vendo? não vai dar certo. Eu ter mudado, né? Tá vendo? Eu devia ter ficado lá onde eu fiquei. Não! Tem que ser a persistência para tudo. Quer ver uma coisa interessante que a professora Carol Dweck fala no livro dela? Eu achei muito incrível isso, que eu nunca tinha parado para pensar. Ela diz o seguinte, por que os alcoólicos anônimos, eles sempre continuam dizendo que venci mais um dia, venci mais um dia? Porque ele não se convence,
é um treinamento para a sua mente não adotar uma posição de conforto. Ó, tá vendo? Eu já estou 30 dias sem beber, tá tudo certo, agora eu posso dar um golinho. Estou 1 ano sem beber, agora eu posso dar um golinho, por exemplo, né? Então, é algo que tem que dar persistência. Por que que quando a gente entra numa academia, a gente diz, vou emagrecer, vou me fortalecer, faz 3 meses de academia, depois faz 6 meses, depois larga e não dá conta de voltar. Porque isso é o que acontece na nossa mente, porque a nossa mente nos sabota o tempo inteiro. O tempo todo, o tempo todo. Então, se a gente não estiver atento para qualquer coisa, seja vida pessoal, seja vida profissional, seja um novo projeto, qualquer coisa que a gente vai fazer na vida, se você quer que dê certo, você precisa ser consistente e persistente. Persistente, né? exatamente. Ter consistência naquilo que você vai botar em prática, que você está confiante que é aquilo que você quer, mas, por outro lado, você precisa ter persistência. Não adianta fazer uma vez, fazer 2 vezes e dizer assim, ó, tá vendo? Não deu certo. Não era para eu ter feito isso, não era para eu ter mudado, né? Não era para eu ter virado a minha carreira. Não, gente, tem várias coisas que vão dar errado. Quantos empresários a gente ouve falar que fizeram várias tentativas, já fecharam empresas várias vezes e não perderam a motivação. Foram lá e continuaram. Não pode desistir, Denise. Qualquer empreendimento, ele tem um tempo de maturação, né? E uma coisa que é interessante, que em função do que você fala, eu promovo ao longo do ano algumas semanas. Na semana que vem eu vou ter a semana da trajetória 4K2, que vai ser a primeira semana que eu vou, de 2021 que eu vou fazer essa semana de eventos. Então, eu promovo uma semana de eventos. Olha só, Denise, para mostrar para os professores brasileiros que as aulas particulares são uma alternativa bem interessante de pelo menos começar como uma renda extra e, à medida que eles forem ganhando confiança, essa renda crescer, até porque a hora particular, a hora de reforço particular é muito mais valorizada, infelizmente ou felizmente, do que a aula de sala de aula. O professor ele se mata em sala de aula para ganhar muito menos, ganhar às vezes 4 vezes menos do que um professor que dá 1 hora de aula particular. E eu fico uma semana trabalhando e mostrando para os professores, não só com 3 aulas que eu dou, que é possível, como com depoimentos de professores que resolveram arriscar, que são meus alunos, que foram ou que são meus alunos. E eu percebo, Denise, que no final da semana, os professores que estão assistindo, eles falam para si mesmos, isso funciona, isso dá certo, mas eles se travam quando eles falam assim, não serve para mim. Aí eu fico assim, como é que não serve se está mais do que provado que é possível? É essa trava que você diz, né? Esse medo que a gente tem de seguir em frente dentro dos nossos desejos, dos nossos sonhos, das nossas metas. E eu falo, Denise, que a gente tem uma vida. A gente tem uma vida para viver. Então, se a gente não viver nessa, como é que a gente vai viver depois? A gente não sabe o que vai acontecer depois, né? Então, o meu trabalho, né, eu trouxe como uma missão para mim isso, e eu sou teimoso, né? Eu sou muito persistente, como você fala, de mostrar, de tentar mostrar para o máximo de pessoas, de professores possível, de que há alternativas sim. Se não for com aula particular, pode ser com uma outra atividade, mas a gente tem que tentar, a gente tem que testar, a gente tem que errar, a gente vai errar, a gente vai aperfeiçoar e a gente vai seguir, né? Mas eu penso muito assim, se eu errar, se não der certo, eu tentei. Eu fui até o fim. Mas não é parar na primeira, né, Denise? Se você para no primeiro obstáculo, nada vai dar certo, porque a vida tem obstáculos. A nossa vida tem obstáculos o tempo todo, seja no que você faz, qualquer coisa que você faça, o seu trabalho, a sua vida pessoal, os obstáculos aparecem e a gente tem que saber superar esses obstáculos, né? Então é muito importante, eu acho que vale a pena a gente tocar nesse assunto, porque o ano está terminando, é um momento em que as pessoas acho que estão muito cansadas, né? Desse ano que já foi um ano mais complicado do que o normal, e eu queria que você falasse um pouquinho para o nosso público sobre a importância de, primeiro, trabalhar o que passou, né, onde é que a gente falhou, como é que a gente pode
repensar no que aconteceu para a gente ter saúde mental, uma saúde mental renovada para o ano seguinte, né, Denise? Tanto que o tema da live de hoje é isso, né? Por que é tão importante a gente ter uma saúde mental renovada para o ano seguinte e como fazer essa renovação, Denise? Então, só respondendo um ponto que você trouxe, professor Alexandre, que é quando a gente está falando do medo de mudar, né? A gente tinha comentado anteriormente, porque a gente não teve essa orientação de como é que nós lidamos com as nossas emoções, como é que nós lidamos com nossas inseguranças, o nosso medo, né? A gente não aprendeu isso. Então, quando a gente entende quais são os nossos gatilhos, nós conseguimos olhar para eles e pensar, bom, eu vou ter compaixão comigo mesmo e vou fazer essa mudança de forma gradativa. E eu vou começar a me observar para cada vez que aparecer um desses gatilhos, você é fracassado, você não vai dar certo, você tá se arriscando demais. Cada vez que aparecer um desses gatilhos, eu poder olhar para esses gatilhos conscientemente e dizer, opa, peraí, me ajuda aqui. Me ajuda a dissolver isso, porque eu quero evoluir, eu quero dar um crédito para mim mesmo, né? Então, eu acho que esse é um ponto importante, a gente saber como a gente põe isso em prática, né? E a gente ter paciência com a gente mesmo. Quando a gente fala de não quero, minha vida é muito corrida, eu não tenho tempo. Não tenho tempo, né? E não quero arriscar. Eu acho que tem duas perguntas que eu gostaria que a gente refletisse antes de mais nada. Primeiro é assim, o que eu preciso para ser feliz? Né? Exato. O que a gente precisa para ser feliz? Porque o que você precisa é diferente do que eu preciso. Né? Então, e a segunda pergunta, quando isso vai acontecer? Será que a gente está colocando a nossa felicidade na mão de alguém? Ou de alguma coisa? Ou de algum projeto? Não. E esse é o ponto que eu acho muito importante. Quer ver uma coisa? Eu vou dar um exemplo disso. Imagina que nós dizemos assim, quando eu tinha meus 15 anos, eu dizia assim, quando eu fizer 18 anos, eu vou tirar minha carteira de motorista e eu vou ser feliz. Né? Aí chegou meus 18, eu tirei minha carteira de motorista. Quando eu entrar na faculdade, eu vou ser feliz. Aí eu entro na faculdade. Quando eu me sempre formar, do futuro, eu vou ser feliz. sempre o futuro. A gente está sempre adiando as coisas. A gente vive o futuro. Se deixar... Perfeito, a gente está sempre postergando. Então a gente coloca a nossa felicidade ou na mão de alguém ou na mão de alguma coisa. E a felicidade é aqui agora. A gente está aí vivendo um 2020 que ninguém planejou. Há um ano atrás, nenhum de nós tinha uma bolinha de cristal para dizer que nós íamos passar por aquilo que nós passamos esse ano, onde nós tivemos a constatação, a certeza absoluta que nós não temos controle de absolutamente nada. Né? Então, isso só mostra que o controle é uma ilusão. Então, ok. E aí, cabe a nós ser o protagonista dessa história. E cabe a nós tomar responsabilidade para a nossa vida, para os projetos que nós queremos colocar em prática, né? Para os nossos desejos, porque a felicidade ela é aqui agora. A saúde mental ela está muito ligada em 5 pilares. Primeiro, que são... A gente chama, o professor Martin Seligman, ele chama isso de PERMA, né? Que é um acrônimo. O P é de Positive Emotions, emoções positivas. Então, como é que nós trazemos essas emoções positivas ao longo da nossa vida? Como é que nós nutrimos isso? O E é de Engagement, ou seja, qual é o teu comprometimento, o teu engajamento que você se propõe a fazer? Né? Colocar aquilo como realmente um propósito, uma meta para você se engajar, abraçar, né? Assumir aquele compromisso. O R é de relationship, ou seja, quais são os relacionamentos que nós estamos nutrindo na nossa vida. O M é de means, significado, né? Qual é o sentido que nós estamos dando para tudo que nós estamos fazendo.
E o A é de accomplishment, que é realização. Então, quando nós olhamos esses 5 pilares, a gente pensa, é disso que eu preciso para ter o bem-estar, para ter saúde mental. Porque não adianta, com toda esses desafios que nós estamos vivendo em 2020, nós colocarmos a responsabilidade no João, na Maria, no José, no governo, na escola, no aluno, seja lá o que for, né? Isso é uma tendência nossa, é a tendência do modelo mental fixo, e que todos nós temos, e que em algum momento na nossa vida nós já agimos dessa forma, né? Porque quando a gente não toma responsabilidade para as coisas que nós realmente queremos botar em prática, porque tomar responsabilidade, professor Alexandre, exige mais de nós, exige sair da zona de conforto. Então, às vezes, a gente não quer tomar responsabilidade porque a gente tem medo de arriscar, né? Uma coisa puxa a outra. Então, eu acho Mas a gente tem que seguir, né, Denise? A gente tem que seguir, a gente tem que superar, a gente tem que arriscar, né? Nós O que você colocou. nós não temos outra alternativa. Não temos outra alternativa. A vida está né? passando. Agora, quer ver uma coisa? Eu vou pegar o meu exemplo agora aqui, eu nunca imaginei, há um ano atrás, que eu fosse trabalhar tanto como eu trabalhei esse ano. Por quê? Porque explodiu os problemas dentro das empresas, né? As empresas estavam com profissionais com muita ansiedade, com muito estresse, e que foi a hora que a gente trabalhou muito para poder levar técnicas de respiração, mindfulness, trazer um pouco dessa visão do modelo mental. Então, eu só estou dando esse exemplo porque, assim, olhar 2020 e pensar, mas que ano péssimo, mas que ano horroroso. Aí a culpa toda vai para o corona, né? O culpado de tudo é o coronavírus. Eu acho que foi um ano, professor Alexandre, que o universo nos deu a oportunidade de nós nos conhecermos mais. Exatamente, Denise. De nós podermos olhar para dentro da gente, levantar o tapete, tirar tudo que nós colocamos para debaixo do tapete ao longo dos últimos anos, porque a gente vai colocando de lá, não, isso eu resolvo depois, não, isso eu devo... Ah, não, isso aqui está mal resolvido, depois eu vejo isso, né? E a gente vai postergando os nossos medos, as nossas ansiedades, os nossos relacionamentos mal resolvidos, né? Os nossos objetivos. Então, eu acho que, respondendo a sua pergunta, eu acho que 2020 foi um ano que nos trouxe mais oportunidades de nós olharmos para dentro de nós, nos reconectarmos e podermos pensar naquilo que nós queremos mudar efetivamente. Sim. E buscar novas... Ver o copo meio cheio, não meio vazio. Exatamente. Assim, Denise, eu tive esse ano, eu não tenho que reclamar do meu sucesso profissional nesse ano de 2020. Como eu falei, eu saí do presencial, eu atendia praticamente todos os alunos presencialmente, eu tinha um ou outro aluno que eu atendia pela internet, virei a chave, eu fiz turmas maravilhosas de professores, nossa, que oportunidade que eu tive de lidar com professores, cada um com a sua história, cada um com seus bloqueios, cada um com as suas dificuldades, e eles foram superando, sabe, Denise, assim, ao longo das aulas que a gente teve, etc., das aulas de mentoria, eu falava para eles, olha, pensem em como vocês entraram e como é que vocês estão saindo. E eu junto, né, Denise? A gente que lida com pessoas, que transmite os conhecimentos que a gente adquire com a vida de uma forma estruturada, a gente aprende muito também com os nossos alunos, com os nossos mentorados, etc. E foi um ano de muito progresso, assim, eu fiquei muito feliz, eu formei turmas assim, magníficas, gente do Brasil inteiro, espalhado pelo Brasil inteiro, tive a oportunidade de conviver. Tem professores que me deram, até me arrepia aqui, que me deram o prazer de já estarem executando seus projetos de vida, Denise, e falando para mim assim, professor, se continuar nesse ritmo, eu vou partir para o meu negócio, que eu sempre sonhei na vida. E todos relacionados, a maioria relacionado com aulas particulares, porque entendem que as aulas particulares são uma alternativa
interessante de vida, porque o professor, ele consegue mais tempo para ele, mais tempo para a família, ele consegue mais tranquilidade, sabe? Eu falava muito assim, Denise, você deve ter vivido isso também. Eu, quando tinha as minhas empresas, eu não conseguia falar com uma pessoa de cada vez. Eu tinha que falar com 3, 4 pessoas ao mesmo tempo. Era o funcionário que falava comigo, era o telefone que tocava, era o cliente que chegava. Eu ficava enlouquecido, era o meu técnico que me perguntava alguma coisa, eu falava assim, peraí, não dá para a gente dar atenção, o nosso cérebro ele enlouquece de pensar em tanta coisa, em tantas soluções ao mesmo tempo. Hoje eu tenho o privilégio de tratar um problema de cada vez. A minha vida me permite, se eu estou falando com a Denise, eu vou falar com a Denise, o mundo vai parar, eu vou falar com a Denise. Tá 100% Terminei de falar com a focado, né? Denise, 100% focado, porque aula particular, né? Quem trabalha com atendimentos particulares tem esse privilégio, né? O resto pode esperar. Eu falava assim, Denise, eu não podia não atender o telefone quando eu era empresário. Eu tinha que atender o telefone, porque normalmente eram ligações urgentes, ou era um cliente que estava precisando de um auxílio urgente, era um técnico, era um funcionário que queria falar comigo. Hoje no telefone pode tocar à vontade enquanto eu estou atendendo um cliente, porque as pessoas podem esperar, né? Então, assim, eu tive uma experiência em 2020 muito bacana, assim. Eu consegui, mesmo migrando para o mundo online, eu consegui rendimentos maiores do que de 2019, com crise, com Covid e com tudo, né? Então, por que não? Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente tem que ir em busca dos nossos sonhos, a gente tem que ir em busca de inovações, Denise. O mundo exige inovações, o mundo exige superação. E a gente tem como superar, é só a gente querer, é só a gente acreditar. E você falou uma coisa interessante em algum momento dessa live, que você falou assim, se a gente não acreditar na gente, quem vai acreditar? A gente tem que acreditar na gente. É claro que a gente tem que acreditar na gente, porque não tem sentido, né, nós não acreditarmos na gente, perde o sentido, né? Como é que a nossa saúde mental, como é que o nosso corpo vai conseguir trabalhar bem se nós não temos confiança em nós mesmos? Então, assim, para mim, é inconcebível a gente não confiar na gente. A gente tem que acreditar, só que a gente tem que fazer de uma forma estruturada, como você falou no início. Não tem sentido. O professor Alexandre e a Denise Garcia falaram que é muito importante eu partir para os meus sonhos. Então, a partir de 2021, eu vou colocar uma pedra em tudo que eu fiz e vou começar do zero. Não, também não é assim. A gente tem que ter um momento de transição, né? E a gente tem que estar com o nosso corpo preparado para isso, né, Denise? A saúde tem que ser, ela tem que estar equilibrada, cabeça e corpo, né? Então, Fala um assim, pouquinho sobre isso, Denise. É só para a gente pensar. Eu acho que você falou uma coisa que eu acho que é bastante relevante a gente refletir, porque, pô, eu tenho que acreditar em mim, né? Ok, mas onde é que está o botãozinho que a gente aperta para dizer eu tenho que acreditar em mim e passo a acreditar? Não é assim, né? Nós não conseguimos fazer a gestão da nossa mente pela nossa própria mente. Se a mente está estressada, ansiosa, nós não vamos conseguir trazer o nosso foco para aquilo que efetivamente importa. Então, e o que fazer, Denise? Eu acho que antes de mais nada, eu diria assim, o que é o estresse para nós, né? O estresse é quando a gente tem muita demanda e a gente não tem, necessariamente, nós não temos energia suficiente para lidar com todas elas. Então, se a gente não tem, como é que a gente se recarrega? Primeira coisa, vamos só relembrar coisas básicas. Alimentação. Alimentação é básico para que a gente possa estar em pé. E aí eu digo alimentação saudável. Porque quanto mais você consome, por exemplo, açúcar, você vai ter mais ansiedade na sua mente. Eu cortei o açúcar da minha... Eu cortei açúcar e cortei sal. Assim, eu consumo pouco sal e açúcar zero. É isso. Então, alimentação saudável, diminuir o máximo que puder de açúcar, né? E beber muita água. Então, eu vou dar outro exemplo aqui. Na vida corrida, a gente tende a ir por coisas mais práticas.
Alimento congelado, alimento enlatado, abre uma latinha ali, a gente faz alguma coisa. Isso é um veneno, porque é cheio de toxina e cheio de conservante. Bom, alimentação saudável, primeira fonte de energia. Segunda fonte de energia, noite de sono. Nós precisamos descansar. O sono é fundamental para que a gente possa repor toda a nossa energia. Né? Nesse quesito eu não estou bem não, Denise. Esse quesito você pode me dar, depois nos bastidores você me dá uma bronca. Eu durmo profundo, mas durmo pouco, Denise. Alimentação eu estou ok, agora sono eu tenho que melhorar. O sono, eu diria que ele não tem uma regra de horas. Que eu durmo pesado, mas 5 horinhas por noite. Pois é, mas se você se sente bem no dia seguinte, tá ok. O problema é que quando a gente dorme pouco, no dia seguinte, a tendência é que nós fiquemos mal-humorados, mais irritados, porque você não repôs todos os hormônios do bem-estar que você precisa repor durante o sono, né? Então, o sono é fundamental. Terceiro ponto, estado positivo da mente. O que é isso? É a gente filtrar as coisas que realmente nos fazem bem. Imagina. Nossa, se você Denise, passa o dia inteiro... Como é bom ouvir isso, como ouvir isso, né? Aí. Eu falo exatamente isso, Imagina, Denise. Se você passa o dia inteiro vendo só tragédia. Só pensando em tragédia. Porque, professor Alexandre, nós temos, a gente chama de neurônios espelho. Então, você, inconscientemente, você reflete aquele ambiente que você está vivendo. Se você está vivendo com pessoas que só reclamam, que só falam, ó céus, ó vida, ó azar, a tendência é que você se comporte... Ó céus, eu falo muito isso. Né? Exato, Denise. Então, o estado positivo da mente é a gente estar alerta para o que nós colocamos para dentro. Assim como nós nos alimentamos, é o que nós ouvimos, o que nós enxergamos, né, os sentidos. Então, como é que a gente recarrega o estado para a mente ficar positiva? Faça um exercício físico, né? Aumenta a endorfina, serotonina, ocitocina. Esteja com as pessoas que você ama. Vai tomar um banho de cachoeira, vai tomar um banho de mar, vai tomar um sol, ler um livro, ler um bom livro, escutar uma boa música. Eu ler um bom filme. Muito com música, né? Eu gosto de filme. Assistir um filme, vai dançar, né? Vai beijar na boca, vai namorar. Porque, muito bom. Sabe que namorar, o professor Pousac, ele comprova que a ocitocina, ele é um hormônio do amor. Ou seja, nós aumentamos a ocitocina no nosso corpo quando nós estamos nessa troca. Quando eu falo amor, não necessariamente num relacionamento amoroso, mas amor que eu digo, um amor com a família, com os filhos, sabe? Que você está sendo nutrido. Então, isso é muito importante. A quarta fonte é a respiração. É o primeiro ato que nós fazemos quando nós nascemos. E vai ser o último ato que nós vamos fazer quando a gente for embora desse planeta. E a respiração, ela, além de eliminar toxinas, porque nós usamos somente 30% da nossa capacidade respiratória, e a respiração ela elimina até 80% das toxinas, ela está diretamente ligada às nossas emoções. Basta a gente pensar que quando nós estamos ansiosos, quando nós estamos tensos, a respiração fica muito curtinha. Quando nós estamos tristes, angustiados, a nossa respiração fica presa no peito. E quando a gente está feliz, quando a gente recebe uma boa notícia, quando você sabe de uma novidade... Você respira feliz, né? Você respira solto. Desde o abdômen, né? Desde o abdômen. Então, você respira por inteiro. Então, a respiração ela é extremamente importante. É só a gente pensar dessas 4 fontes de energia, é só a gente pensar o seguinte, quanto tempo você consegue ficar sem comer? Provavelmente os estudos científicos mostram alguns que o ser dias, humano, ele sobrevive até 30 dias bebendo água. Se o avião cai na floresta, você fica perdido, suporta até 30 dias. Quanto tempo você consegue ficar sem dormir antes de surtar? Até 72 horas em média. Agora, quanto tempo você fica sem respirar? 2 minutos no máximo, né, Denise? Se você é um atleta de apneia, você pode ficar mais, né? Mas não é o nosso caso. Não. Então, a respiração ela é fundamental. E a respiração, professor Alexandre, nós conseguimos inverter esse processo, gerenciar as nossas emoções baseado na forma que nós respiramos.
Então, depois eu quero até te propor para que a gente possa fazer um exercício de respiração aqui. Eu quero sim, isso eu na quero prática, sim. né? Ontem, Denise, eu terminei as aulas para uma turma ontem e foi muito bacana. A gente fez um brinde, eu até vou te propor um brinde no finalzinho aí do nosso Eu bate-papo. não bebo eu não bebo bebida alcoólica, mas eu estou bebendo kombucha. Então, Ah, eu tô com um vinhozinho aqui. Quem quiser, pessoal, brindar com a gente, pega a sua tacinha. E a gente fez um brinde, e antes de terminar, né, a gente estava meio emocionado, porque a gente acaba tendo um vínculo com a turma, né, Denise? Muito claro. bacana. Uma das professoras falou assim: professor, você permite, até me arrepiei de novo, você permite que eu faça, que eu proponha nesse finalzinho um momento de respiração, de reflexão? Eu falei, claro que eu permito, eu até quero, por favor. E ela fez um exercício. Faz uma leve, eu entendi como uma leve meditação, sabe, Denise? Nossa, eu saí leve, assim, eu saí muito bem do bate-papo, a gente ficou até tarde, a gente combinou terminar às 10 da noite, a gente terminou 11 horas da noite, o papo foi bom, assim, foi uma revisão zona que a gente fez, e quando terminou eu falei, nossa, como eu estou mais solto, como eu estou mais leve, né? E a professora Carla, que acabou de entrar por coincidência, mas eu não acredito em coincidências, da Libélula Constelação, ela tem todo um trabalho assim voltado para a constelação familiar, Denise. Que é E ela maravilhoso. resolveu, maravilhoso, maravilhoso. Ela Sim, faz lives adoro. diariamente, às 10:30 da manhã. E ela resolveu fazer um exercício de meditação aos sábados, às 8 horas da manhã. Né? E eu resolvi participar. Nossa, que bacana. Eu conto para ela, Carla, eu não sei que mágica que você faz, que eu saio leve, assim. Teve um dia que eu contei para ela que eu estava com o ombro um pouco mais dolorido, e é um exercício muito focado em respiração, Denise. E como a gente sai mais leve, né? Como a gente sai mais Sim. solto, porque é uma respiração orientada, né? Ela fala e a gente obedece, ela fala e a gente obedece, né? Então, Na como é verdade, importante, né? vou só fazer uma pequena retificação. Eu não diria que ela fala e a gente obedece. Eu diria que ela estimula a levar atenção para aqueles movimentos, que você passa a ter uma atenção maior para Para aquilo que aquela ela está te parte do orientando. corpo lá. Você passeia pelo corpo. Eu estou falando na minha linguagem, tá, Denise? Eu não Sim. sei falar a Não, não, linguagem, mas por você isso que passeia a gente pelo não corpo. sabe, a gente não toma consciência, mas olha que interessante, que o olhar de psicóloga entra em ação nesse momento, né? Olha que interessante. É Fala e psicóloga falando com obedece. engenheiro, professor de exatas. Olha aqui, ó. Mas é interessante porque é justamente a respiração, ela te traz para a conexão. É a A Fábio está conexão. aqui, olha, Denise. Foi a Fabiane, olha, ela colocou assim: sim, ontem fizemos meditação, respiração consciente. Olha, Denise, o nome Perfeito. técnico de vocês é respiração consciente. É. Desculpa, Fábio, eu não entendo direito disso. Não, Eu sei o que eu gosto demais. o que eu gosto é do resultado, né, professora Michelle? Exatamente. Mas Mas hoje você está me explicando. existem milhões de tipos de meditação e cada vez mais, porque a meditação ela é muito antiga, né? Tem 5.000 anos, pelo menos, né? Que a gente ouve falar sobre a meditação. E há 40, 50 anos atrás é que ela chegou no Ocidente, então ela foi se modificando para que desvinculasse um pouco a meditação do budismo, porque o budismo Uhum. foi onde, vamos dizer assim, o Oriente foi conhecido, né, através dos monges budistas, etc. Mas para não fazer vínculo à religião, o Ocidente acabou encontrando outros caminhos, né? Então, por exemplo, mindfulness ele é uma técnica que não chega a ser uma meditação, mas ele pode virar uma meditação, né? Porque mindfulness é uma forma de nós trazermos a consciência plena, a atenção plena para os pensamentos, para os sentimentos, para que você adote um olhar de observador. Então, quando a gente fala de saúde mental, para os professores brasileiros,
eu diria que é necessidade, assim como nós fazemos muito exercício, depois que nós fazemos muito exercício, nós precisamos descansar os nossos músculos, né? Para que os músculos consigam repor energia para continuar a vida. A mesma forma é o nosso cérebro. A nossa mente, o nosso cérebro, ele precisa de descanso. A mente precisa de uma pausa. Né? Nós precisamos olhar para dentro para seguir em frente. Porque se nós não olharmos para dentro, a forma que nós... Por que nós fechamos os olhos? Né? A importância de fechar os olhos. É uma forma de você desligar gradativamente alguns sentidos. E você trazer a atenção para dentro de você. Porque quando você está com os olhos abertos, os seus sentidos estão muito aguçados para tudo que está acontecendo em sua volta. Né? Quando você fecha os olhos, você aumenta a atenção da sua audição. Então, é uma forma de você começar a prestar atenção em toda a condução que quem está guiando a meditação ou a técnica de mindfulness vai te trazendo para você olhar para dentro de você. E a gente geralmente não para fazer isso. Porque a saúde mental, para a gente ter saúde mental, nós precisamos permitir ter um tempo para descansar a mente. Porque assim, não tenho tempo. Não, tempo nós arrumamos. E vou tempo é prioridade. 20 minutos de meditação diária, ela corresponde ao mesmo tempo de descanso de 4 horas de sono. Olha, a reposição da energia equivale a 4 horas de sono. Não é que a gente vai deixar de dormir, não é isso. Mas é o mesmo descanso. Então, por que é sempre orientado da gente meditar 2 vezes por dia? Para que você possa ter uma pausa. E a professora Ellen Langer, né, ela tem um livro maravilhoso chamado Atenção Plena, e ela diz o seguinte: quando nós acordamos de manhã, e aí vale para todos nós, independente da profissão, quando nós acordamos de manhã, a tendência é nós levantarmos da cama, já irmos no banheiro, já começar a pensar nas coisas que nós temos que fazer, qual é a agenda do dia, né? Esse que vos fala, sou eu. E esse é o momento, professor Alexandre, que nós temos a maior bomba de cortisol no nosso organismo. É mesmo, é? É a hora que a gente ganha vamos dizer assim, no dia inteiro, numa vida normal, sem surpresas, é a hora que a gente ganha uma maior bomba de cortisol. Então, o que ela nos recomenda? Que ao acordar, antes de levantar, tire 3 minutos. 3 minutinhos só. Fique na cama, com os olhos fechados e só levando atenção para a sua respiração. Observe o ar entrando e o ar saindo. E aí o seu pensamento vai querer fugir. Vai querer fugir para pensar em alguma coisa. Aí você traz ele de volta e traz a atenção de novo. Observa a temperatura do ar entrando, a temperatura do ar saindo. Perceba o seu abdômen inflando, o abdômen encolhendo. Né? Faça 3 minutos só. Para quê? Para que você comece a treinar a sua mente para trazer a atenção plena e a consciência plena para as suas atitudes do dia a dia. Legal. Para as suas ações. Então, uma outra dica é o seguinte. Professores estão dando aula. Imagino que dentro de uma aula e outra tem um momento de pausa. Né? Tire 3 a 5 minutos que a gente possa parar, sentado mesmo na frente do laptop, não tem o menor problema. Eu faço isso entre uma reunião e outra que eu tenho. Então, eu paro, fecho os olhos, tomo uma respiração profunda, levo atenção para a minha coluna, para os meus pés, observo como é que está a batida do meu coração, observo o ar entrando, o ar saindo. E aí eu levo a atenção pensando quais são as emoções que ficaram da última reunião que eu tive, ou da última reunião virtual, ou da última aula que eu tive. O que está aqui? Está tudo bem?
ou eu estou trazendo alguma emoção que não está legal. Né? É você começar a se observar e pensar, bom, essas emoções, eu fiquei angustiado porque aquele cliente me disse alguma coisa que eu não gostei, mas por que eu estou sentindo isso? Entendi, isso aqui tem um incômodo, tá bom. Esse incômodo pertence àquela reunião, não a essa que eu vou entrar agora. Né? Pegando o exemplo de uma aula, eu imagino, estou incomodado com alguma coisa, tem um aluno que falou alguma coisa que aquilo me deixou incomodado, por exemplo. Né? Isso não, motivo não falta para os professores que estão aqui, coitados, são pressionados por então, todos, assim, por tudo e todos. Importante esse mesmo. Sentimento é daquele momento. Porque se a gente não tomar consciência que algumas emoções pertencem a um cenário e não pertencem a outro, a gente vai começar a levar as emoções para as próximas reuniões, para as próximas aulas, para os próximos encontros. Bola de neve, né, Denise? Vira uma bola de neve. Exatamente. Né? Então, essa é a grande... Eu acho que é uma das dicas assim, que a gente precisa lembrar para o nosso dia a dia, para manter a mente mais calma, mais tranquila. É o autocontrole, né, Denise? É a gente parar, respirar e pensar. Eu não posso sair do meu eixo. Eu tenho que voltar para o meu eixo, né? A gente sai, a gente fica nervoso às vezes, até mesmo quando a gente fica emocionado, a gente sai do nosso eixo. É a volta para o eixo. E nada melhor. Nosso organismo é 70% água, e ele é nutrido por energia, né? Então, querendo ou não, os mais exatos, aí, o pessoal de exatas, né, os professores de matemática devem pensar, não, isso não dá, né, tem um pensamento mais... Eu sei porque eu sou desse time aí das exatas, mas se a gente para pensar, né, Denise, de uma forma também lógica, nosso corpo é água. É água, osso, carne. É muita água. E a água precisa de renovação, precisa de movimento, precisa de equilíbrio, né? Então é bem importante a gente ir em busca do nosso equilíbrio e da autoconfiança, né? É aí que a gente entra na parte da autodescoberta, né, Denise? Quanto mais a gente se descobre, mais fácil fica para a gente encarar os desafios que vêm pela frente, né? Sim. Denise, eu queria saber de você, eu tenho uma dúvida. Agora a gente faz um brinde de final de ano e termina com os exercícios que você vai trazer para a gente, ou você prefere os exercícios e o brinde final? Você acho manda. Que o brinde final é melhor. Brinde final. Como é que são esses exercícios? Eu acho legal, a gente aproveitar esse finalzinho da live, esse finalzinho do ano, coincidindo com o final do ano, amanhã já é dia 31, eu pedi a Denise para separar alguns exercícios rápidos aqui para a gente fazer juntos, né, para a gente fazer uma corrente aqui juntos, de uma força, sempre um conjunto é melhor, né, uma força conjunta para a gente superar os desafios que a gente vai ter no ano seguinte, no ano de 2021. Então a Denise separou uns exercícios que eu vou aprender aqui também com ela não me contou, né? E depois não saiam, gente, que a gente vai fazer um brinde final a 2021, tá bom? Como é que são os exercícios, Denise? Eu queria dar uma dica, assim, para quando a gente está com a mente muito acelerada e a gente quiser dar uma diminuída nessa velocidade. Então, tem duas técnicas de respiração que a gente pode fazer. Uma que quando você pode usar durante o dia, no meio de uma reunião, no meio de uma aula, no meio de uma live, né, que a gente pode fazer tanto de olhos abertos quanto de olhos fechados. O ideal é que a gente faça de olhos fechados, mas essa técnica é que nós vamos se inspirar gradativamente contando até 4, vamos segurar a respiração contando até 4, expirar contando até 6, segurar contando até 2, começamos de novo. Então é como se fosse um quadrado, imagina um quadrado, e nós vamos inspira em 4 tempos, segura em 4 tempos, expira em 6 tempos, segura em 2 tempos. Então, essa é uma técnica que a gente pode, é uma forma de nós começarmos a desacelerar, né? Então, vamos fazer junto. Eu vou contar só para dar o ritmo.
Daí a gente Tá. pode fazer junto. Mas se puder fazer de olhos fechados, melhor ainda, tá? Então, Pessoal, feche os olhos. Eu estou olhando para todo mundo aqui, todo mundo de olho fechado, hein? é, então vamos fazer o seguinte, primeiro vamos tomar consciência da nossa postura. Então, colocar os dois pés no chão, sem cruzar as pernas. Coloque as mãos sobre as suas coxas, com as palmas voltadas para cima. Leve atenção para a sua coluna. Veja se a sua coluna está encaixada, os seus quadris, se seus ombros estão relaxados. Tome uma inspiração profunda. Só para dar uma relaxada. Agora, nós vamos inspirar e expirar somente pelo nariz, inspirando, contando até 4. Inspira, 2, 3, 4, segura, 2, 3, 4, expira, 2, 3, 4, 5, 6, segura, 2, inspira, 2, 3, 4, segura, 2, 3, 4, expira, 2, 3, 4, 5, 6, segura, 2, inspira, 2, 3, 4, segura, 2, 3, 4, expira, 2, 3, 4, 5, 6, segura, 2. Última vez, inspire, 2, 3, 4, segure, 2, 3, 4, expire, 2, 3, 4, 5, 6, segure, 2. Mantenha os olhos fechados por alguns segundos. Tome uma inspiração profunda. E quando você se sentir pronto, dentro do seu tempo e dentro do seu ritmo, pode abrir os olhos. Tudo bem, professor Alexandre? Que maravilha, Denise. De novo, já passaram, a dor no ombro já foi, ó. A tensão já foi embora, né? Você vê que é muito simples, né? É muito simples. E a gente não faz, tem que fazer tão rápido, tão simples, né, Denise? Você vê, a gente fez 5 vezes somente, mas você pode fazer umas 10 vezes. Então, esse é um exercício que a gente pode fazer no meio do dia, quantas vezes for necessária. Às vezes você está no meio de uma reunião, ou está no meio de uma aula onde você está, ou alguém está falando e você está escutando, você pode, e aquilo vai te irritando, vai vendo algum momento de irritação, faz silenciosamente com os olhos abertos mesmo. Inspira em 4 tempos, segura em 4 tempos, expira em 6 tempos, segura em 2 tempos. E aquilo vai passando, né? Muito bom, Então, Denise. esse é um dos exercícios que a gente pode fazer durante o dia. E o outro que é para a gente dormir melhor e a gente poder também desacelerar. A gente chama respiração da abelha, que é muito simples. Nós temos esses 2 lóbulozinhos aqui, né, do ouvido. Uhum. Nós vamos colocar o dedo aqui do lado de fora, que nós vamos fazer, nós vamos inspirar e ao expirar, nós vamos fazer aquele som assim, ó. Só que a gente vai fazer esse apertando levemente isso aqui para a gente ouvir o som como se fosse uma abelha, né? Então, esse é um exercício que nos ajuda a relaxar a mente também e ajudar a dormir melhor. Então, vamos lá. Vamos deixar os 2 dedos aqui no lóbulo. Fecha os olhos.
tome uma respiração profunda de transição. E agora, inspirando. Mais uma vez, inspire. Última vez, inspire. Relaxa os braços. Tome uma inspiração profunda. E quando se sentir pronto, pode voltar a abrir os olhos. Que máximo! O primeiro exercício eu já tinha feito algumas vezes, etc. Mas o segundo da abelha eu não conhecia. Por que esse movimento é legal? Por que, Denise? Mas você solta o som, né? Isso. O som de fazer. E aí você vai apertando aqui, porque ele vai fazendo toda uma vibração dentro da sua caixa craniana. E isso é uma forma de você ir desacelerando e relaxando, e isso ajuda no sono. Então, a gente está fazendo umas 5 vezes, é o ideal. E a gente faz muito com criança também, porque às vezes as crianças, quando estão muito agitadas, é um ótimo exercício para fazer com elas. Porque é uma brincadeira também, né? Ó, vamos fazer o som da abelhinha. Da abelha, é. Então, que bacana. Você pode brincar com isso, né? Chama essa técnica, uma técnica muito antiga, que é originada na Índia, que chama Brahmari. E Brahmari, porque Brahmari é o nome de uma abelha indiana, uma abelha africana. Né? Legal. E por conta do som, enfim, então batizaram como a técnica Brahmari. Né? Que máximo! Gente, Denise Garcia, vocês perceberam por que eu tinha que terminar com Denise Garcia? Que máximo, Denise, que máximo. Nossa, muita gratidão, muito obrigado. Gente, olha, promessa cumprida, saúde mental. Terminamos com 2 exercícios, estamos terminando com 2 exercícios que já ajudarão bastante a gente a entrar o ano mais tranquilos, né? Eu estou aqui super tranquilo, super zen. E se vocês quiserem, Denise Garcia, como é mesmo o seu perfil, Denise? Denise Garcia, _ inspire. Está aqui em cima, né? Não sei se aparece para todo mundo. Mas... Acho que aparece para quem está assistindo, para quem está assistindo. Então, Denise Garcia, _ inspire, pessoal. Inspire. Isso. Acompanhe, muito legal, assim, ela posta muita coisa bacana. Eu sou seguidor, né? Estou sempre sendo notificado das coisinhas bacanas da Denise. Hoje ela postou falando sobre mindset fixo e de crescimento. Até repliquei lá nos meus stories, então vale muito a pena conhecer um pouquinho do trabalho da Denise. Denise, muito obrigado. Obrigada. Vamos ao brinde? Professor Alexandre. Eu queria desejar a todos que estão aqui com a gente um feliz 2021 e que a gente se movimente, porque nós nos movimentando, nós geramos energia, e gerando energia, as coisas começam a acontecer. Né? Nós precisamos dar o primeiro passo. Então, que nós tenhamos muita sabedoria para a gente fazer as melhores escolhas em 2021, e que eu acho que vai ser um ano que vai fortalecer a nossa paciência, a nossa tolerância, e para a gente ser
vamos dizer assim, um indivíduo mais fortalecido e a gente possa ajudar mais pessoas. Lembrando que todos nós somos ferramentas, né? Para a gente ajudar sempre o próximo. Então, que a gente tenha que lindo, Denise, esse sentimento de servir e poder ajudar bastante pessoas, né? Muita gente. E vamos em busca, tintim, Denise, vamos em busca da nossa felicidade, gente, vamos em busca dos nossos objetivos, como disse a Denise, sem procrastinação, sem desculpa. A virada de ano é sempre um momento de renovação, né? A gente para planejar o ano seguinte, então, sem desculpa, gente, assim, vamos em frente, sejamos felizes e lutemos pela nossa felicidade, né? Obstáculos aparecerão, mas a gente tem que estar preparado mentalmente, fisicamente, para encarar os obstáculos. Então, vão em busca dos sonhos de vocês. Denise, muito obrigado. Feliz ano novo, imenso, muita paz, muito amor, tudo de bom para todos nós. Esperança, né? Amém. E que venha 2021, gente. Que venha 2021. Tintim, Denise. Tintim. Gente, muito obrigado. Vamos beber, né, Denise? Obrigado. Tintim, gente. Até o ano que vem. No ano que vem, que já é semana que vem, na semana inteira eu farei lives 9 da manhã, 8 da noite, segunda e sexta, terça, quarta e quinta, 9 da manhã, e terça, quarta e quinta, gente, às 8 da noite, as 3 aulas do professor Alexandre mostrando a trajetória para o seu primeiro 4K2. O que é 4K2? É chegar a R$4.000 com aulas particulares, trabalhando apenas 2 horas por dia, num período de 5 semanas. Eu vou mostrar para você qual é a rota para você conseguir chegar. E mais importante do que chegar a R$4.000 é chegar na oportunidade de mudança de vida, na oportunidade de tentar o novo, de testar o novo. Então, me acompanhem, coloquem na agenda de vocês para vocês não se esquecerem. Semana que vem, compromisso com o professor Alexandre. Denise, muito obrigado. Fique com Deus. Ano que vem a gente está junto e pode contar que eu vou perturbar a Denise Garcia ano que vem de novo. Quero a Denise conosco sempre. Tintim, Denise. Muito obrigado. Obrigada, gente. Tchau, tchau, gente. Tudo de bom para todo mundo. Amém. Amém. Até. Tchau, tchau. Obrigado, Denise. Obrigado.